Bom, boa noite a todos. O tema que me cabe hoje, estar refletindo aqui, está contido no capítulo 14 do Evangelho. E como bibliografia, eu só usei o capítulo do Evangelho. Então, quem quiser se aprofundar depois, nas indagações, é só ir lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos refletir hoje a respeito do parentesco corporal e parentesco espiritual, que vem a ser isso. E a ingratidão dos filhos e os laços de família. Está tudo contido nesse mesmo capítulo. Lá no capítulo, existe esta citação que está no Decálogo, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, vamos começar a pensar um pouco a respeito o que seria honrar o pai e a mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral, de caridade e amor ao próximo. Porque amar o pai e amar a mãe é amar ao próximo. Agora, não consegue amar ao próximo quem não amar ao pai e à mãe. Então, tem muita gente que se arvora por aí a dizer que está fazendo caridades, que ama o próximo, que isso e aquilo, mas, no entanto, as relações dentro do lar são as mais tumultuadas possíveis. E não há respeito, não há carinho, não há atenção para com os progenitores. A gente sabe que espírito encarnado é espírito encarnado, todos nós somos doentes da alma, sendo pais e mães, filhos ou não. Quer dizer, filho nós sempre somos, mas sendo pais e mães ou não. Então, a questão é bem essa. Se isso é um corolário da lei geral, então nós temos que pensar que a piedade filial é a primeira coisa que deve brotar do nosso coração nesse mundo. E Deus quis mostrar, por essa forma, que ao amor se deve juntar o quê? O respeito, as atenções, a submissão e a condescendência também. O que envolve a obrigação de cumprir-se para com os pais, de modo ainda mais rigoroso, tudo aquilo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Agora, a gente sabe que as relações dentro de um lar nem sempre são as mais perfeitas, vamos por assim dizer, Por quê? Porque o lar realmente é uma locadinha dos espíritos que estão encarnados. É ali que é a nossa escola, é ali que é a nossa forja, para que a gente possa modelar o nosso espírito de uma forma melhor. Então, muitas vezes, a dificuldade existe nesse respeito, nessa atenção, e principalmente na submissão, quando os pais ainda não conseguem ter este mesmo respeito, essa mesma atenção para com os filhos. Por conta, justamente, de reajustes que têm que ser feitos através da possibilidade dessa encarnação. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver filhos que não querem saber de cuidar dos pais de maneira nenhuma, não. Ele batia na minha mãe, ele quase me quebrou as pernas, ele não sei o que, isso e aquilo, agora está lá na cama, fica lá, as moscas que cuidem. Eu sou enfermeira de saúde pública e o nosso grupo montou o serviço de atendimento domiciliar aqui em Ribeirão Preto. E eu, enquanto coordenadora desse grupo, a primeira coordenadora que o grupo teve,
Eu ia com as enfermeiras até o domicílio dos pacientes para tentar orientar os familiares a como está cuidando daquele acamado. E o que a gente via era realmente isso. Desrespeito, desatenção, nenhuma submissão e muitas vezes ódio. Mas um ódio assim tão grande com aquela criatura que estava lá necessitando de cuidados mínimos. Ou seja, limpar as suas fezes, porque ela não conseguia nem se virar na cama. Né? E, no entanto, não queria saber. Não querem saber. Aí era muito difícil para os enfermeiros lá da linha de ponta estarem entendendo isso. Falaram, pelo amor de Deus, vem cá, me ajuda. Vamos lá conversar com essa filha, com essa esposa, porque não estão querendo fazer. E a gente precisa de ter um respaldo nesse cuidado ao paciente, senão ele vai acabar vindo a óbito. Sendo que é uma coisa que pode ser feita com uma certa tranquilidade e vai dar maior conforto. Então, vamos lá. Aí, primeiro, a gente conversava, né, nas reuniões a respeito dessa questão das relações. Como é que são as relações nossas com os nossos familiares? A gente ama todo mundo? A gente respeita todo mundo? Então, a gente tem que entender que quando a gente adentra a casa de alguém tentando levar algum tipo de socorro, de orientação que seja no cuidado com aquele paciente que está precisando de cuidados especiais, a gente tem que lembrar de uma relação pregressa. Se o cara espancava, batia, muitas vezes chutou tanto a barriga da mulher que ela chegou até a abortar, não uma, mas 2 vezes, e isso acontecia com frequência. Então, como é que você quer que essa criatura tenha todo amor e carinho e desvelo na hora que o cara cai na cama por causa de um AVC? É complicado. Mas o Evangelho nos diz que nós devemos tentar nos limpar das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos e principalmente não criar o ódio dentro de nós, porque isso é muito complicado. Para nós, para o relacionamento com o outro, que nós estamos tendo a chance de resgatar. Porque a encarnação é uma chance brilhante, magnífica, que Deus nos oferece para que a gente consiga esses ajustes com os espíritos com os quais a gente ainda não conseguiu se equilibrar adequadamente. Então, vamos lá. Honrar pai e mãe. É respeitá-los, assisti-los na necessidade, inclusive na necessidade do repouso adequado, dependendo da idade, das condições físicas, e cuidados igual eles fizeram com a gente quando a gente era criança. A gente esquece disso. Quantas noites sem dormir, pai e mãe ficaram. A minha mãe dizia assim, que as primeiras brigas, porque eu sou a segunda filha, né? Que as primeiras brigas que eles tiveram contra o casal foi por minha causa. Porque eu nasci muito frágilzinha, com 1,8 kg, não tinha incubadora, me botaram dentro de uma caixinha com algodão, né, para poder continuar ali aquecida. E aí, então, era homeopatia, eles gostavam muito da homeopatia. Então, era o número 1, número 2, número 3, e às vezes meu pai ia dar e dava o número errado. Aí minha mãe via, mas nego, não era esse, não era o número 2, era o número 3. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, as primeiras rusgas, vamos assim dizer, entre o casal foi por minha culpa. Então, eles cuidam da gente na infância. Eu lembro quando o Wilde tinha crise de asma, eu sentava com as pernas abertas na cama, encostava na parede, punha ele aqui no meio, botava o aerosol aqui e dormíamos nós dois sentados ali na cama. Então, a gente se esquece disso, do que os pais fazem por nós. E aí, no nosso relacionamento, quando a gente cresce e começamos a mostrar realmente quem somos enquanto espíritos, aí as rusgas começam a acontecer no meio da família, né? O tititi, as confusões, as brigas, as rebeldias. E, no entanto, a gente precisa lembrar que o nosso dever maior é amar essas criaturas. Por quê? Porque, acima de tudo, eles possibilitaram a nossa chegada até aqui. Porque se não fosse por eles,
Mesmo que fossem negligentes, que não fossem bons pais, seja lá o que for, o fato da gente estar aqui mostra para a gente que eles merecem a nossa atenção e o nosso cuidado. Os filhos não devem a seus pais pobres, só aquele estritamente necessário. Mas também, à medida que puder, dá umas outras firulinhas, né? uns agrados diferentes, um carinho aqui, um carinho ali. Justamente para ir aproximando mais, para ir limpando coisas que ainda a gente tem que limpar no nosso coração. E aí esses cuidados amáveis são apenas, eu achei interessante isso, o juro do que receberam como pagamento de uma dívida sagrada. E qual é essa dívida sagrada que nós temos com eles? É a nossa encarnação. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Então, quando o Evangelho nos traz essas reflexões, a gente precisa começar a limpar por dentro as pequenas rusgas que a gente ainda possa ter com familiares, sejam pais ou não. Todos os familiares, todos os irmãos, né? Cada um teve um aprendizado, cada um teve uma vivência nas diversas encarnações que teve, aprendeu coisas que o outro não aprendeu ainda. Então, como é que a gente pode cobrar dos outros que sejam exatamente do jeito que a gente quer? Não tem como. Aí, quando Jesus estava jantando lá na casa de um fariseu, e estava aquela multidão de gente lá na porta, todo mundo querendo entrar e tal, de repente alguém bateu lá e falou assim, ô Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí o que ele respondeu? O que ele falou? Ele disse, eis aqui minha mãe e os meus irmãos, apontando para aqueles que andavam com ele, o seguiam, né? E tentavam seguir os seus ensinamentos. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos e em Mateus. Agora, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A primeira coisa que ele queria mostrar aqui é a questão da fraternidade. Da fraternidade que nós não podemos fazer pequenos nichos e nos dispormos a cuidar e amar só daquele nicho. Esse é o primeiro ensinamento. Apesar de ser muito difícil, porque quem está juntinho ali na família sabe o que é mão para tosse, né? Não é fácil. Mas, muitas vezes, a gente, não, com a minha família ninguém mexe. Eu posso falar mal, eu posso bater, mas ninguém mexe com a minha família. E os outros irmãos, né? Mas esse não foi o único ensinamento que ele deu nessa única frase que ele fez. Ele estava querendo nos mostrar ali, aproveitando aquela possibilidade de ensino, a respeito das famílias materiais e das famílias espirituais. Porque cada um de nós tem a sua família espiritual. Nós até podemos ter irmãos, cunhados, amigos, etc., aqui na matéria, que façam parte da nossa família espiritual. Mas não necessariamente aquele núcleo familiar que eu tenho é a minha família material, onde eu estou tendo a chance de crescer, de aprender, de me limpar e de acertar as ponteiras com cada um deles, né? Então, para precisar a diferença que existe, então, entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nessa única frase, ele falou a respeito da fraternidade universal e também a respeito da questão das famílias espirituais e materiais. Então, existe, pois, duas espécies de família. A família pelos laços do espírito e a família pelos laços corporais. E aí, esses laços de sangue, eles não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Porque muitas vezes são encarnações de resgate. Então, são coisas que a gente precisa estar trabalhando em nós e no outro que está convivendo ali com a gente, as duras penas, né? Mas isso não quer dizer que o fato da gente ser uma família perante a lei
do mundo, que a gente tenha esse laço espiritual nos unindo. Muitas vezes temos, graças a Deus, né? Mas nem sempre isso acontece. Porque o espírito já existia antes da formação do seu corpo. Não foi o pai que me criou. O meu pai, Nego Rimoli, né? Domingos Rimoli, Nego, como ele era chamado. Apesar de ser branquelo, que até brilhava, tão branco que era. Mas ele tinha talassemia, né? Aquela doença dos italianos, então ele era branco, que era uma coisa. E aí, não foi ele que me criou. Eu existia antes. Quem me criou foi Deus, foi o Pai. E durante todas as encarnações, agora eu fui filha dele. Em outra, eu posso ter sido outra coisa dele, ou nem conhecido ele. Então, a gente precisa ter claro isso, que esses laços são laços materiais. E a gente deve aproveitar o máximo possível para desenvolver, nesta materialidade que nós estamos vivendo, o maior número possível de laços espirituais, laços de amor, laços de compreensão, laços de perdão. Este é o nosso papel. Agora, o pai e a mãe precisam saber que aquele espírito que nasceu ali é responsabilidade dele. E ele tem toda a responsabilidade de educar intelectualmente e moralmente cada um de seus filhos, sejam da barriga ou não. É responsabilidade. Seja, por exemplo, uma tia cuidando de sobrinhos, seja lá o que for. Quem tem o cuidado de crianças sob a sua responsabilidade, tem uma responsabilidade muito grande perante Deus. Na orientação intelectual e moral. A Mônica sabe disso. Ela trabalha com crianças e com crianças muito carentes, de famílias muito desestruturadas. Então, o trabalho é muito maior. A dose de amor tem que ser muito maior. Agora, não são os laços da consanguinidade aqueles verdadeiros laços de família, mas sim os laços de simpatia, que prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Eu posso, por exemplo, ter um laço afetivo muito maior com um amigo do que com um irmão de família, de sangue. E isso é natural. Agora, por conta disso, eu deixo o irmão e vou viver só com o meu amigo? Muito pelo contrário. Eu tenho que aprender a desenvolver em mim aquele carinho, aquela atenção que eu tenho para o meu amigo, para o meu irmão também, de sangue. Então, as famílias unidas pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As espirituais são duráveis, elas perduram pela eternidade. Já as pelos laços corporais, elas são frágeis como a matéria. Se aquele grupo de pessoas consegue entender a grandeza de criarem laços de amor, laços espirituais, ótimo. Se não, terminou a encarnação, é a separação. Desde que não tenham contraído mais débitos. Porque aí, como a gente está ali no ralo e rola da materialidade, muitas vezes a gente erra tanto que contrai mais erros ainda com relação àquelas pessoas. Então, aí nós vamos ter, sim, estudar melhor, trabalhar melhor, para ter outras encarnações, para poder resgatar aquilo, para poder que todos aprendam a crescer junto. Essas famílias espirituais, elas se fortalecem pela purificação dos espíritos, cada vez mais, e andam de braços dados pela espiritualidade afora. Já as corporais, né, elas se extinguem com o tempo. Ou não, é aquilo que eu falei. Se criam vínculos, laços afetivos, ela poderá fazer parte daquela outra família que era minha lá espiritual. Se eu conseguir vincular aqui na matéria com outras criaturas que possam fazer parte da minha família espiritual também. Elas se perpetuam por várias migrações da alma. Então, pode encarnar um, o outro fica, enquanto um está aqui, o outro ajuda, e aí vamos que vamos, crescendo juntos, em grupo, em bloco.
E as materiais, elas podem se dissolver. Se moralmente, desenvolver-se, dissolverem-se moralmente na mesma encarnação. Só que aí, se contrai mais débitos, vão ter que saldar esses débitos do futuro. Então, foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe, meus irmãos, esta é a minha família, pelos laços do Espírito. Agora, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A partir de agora, nós vamos estar refletindo a respeito de uma mensagem do Santo Agostinho, que foi recebida em Paris em 1862 e está lá no capítulo 14 do Evangelho, né? Ele diz o seguinte, que a ingratidão é o pior fruto, um dos piores frutos do egoísmo. O egoísmo da criatura é que faz com que ela seja ingrata, não consiga perceber o que o outro fez de bom. E esse tipo de ingratidão sempre revolta os corações que estão à volta vendo aquilo e falam: mas como é que pode? Coitado dessa mãe, desse pai, lutaram tanto e agora esse filho que não cuida, que não está nem aí, né? Ingratidão. Agora, a ingratidão dos filhos para com os pais é a pior. O Santo Agostinho diz que é a coisa das mais odiosas que possam existir. Por quê? A simples chance que ele teve da encarnação já basta para tudo. Para não deixar guardar nada de rancor, de nada. Pode ter feito o que for. Ele deu a vida, permitiu que a gente estivesse aqui, trabalhando, estudando e aprendendo. Agora, muitos desencarnam cheios de ódios violentos, né? Então, aí vão ter que se refazer, estudar, sofrer na espiritualidade, buscar uma nova encarnação para poder se reatar de novo, e aí vai continuar esse ciclo, até que essas criaturas possam se limpar interiormente, limpar o seu perispírito. O coração desses infelizes, né, que são tratados com ingratidão, eles hesitam, vacilam e ficam agitados, cheios de sentimentos contrários. Então, desencarna. Quando vai reencarnar, aí se propõe a uma nova encarnação, junto com aqueles com quem não estão se dando tão bem. Então, é aí que fica a dúvida, aí que fica a hesitação, a vacilação. Por quê? Não é fácil conviver na matéria com as criaturas com as quais a gente não está se afinizando da maneira como deveria. Mas aí eles imploram para os espíritos, nas horas mais difíceis, tanto antes do reencarno, mas depois aqui também, a gente não desgruda, né, do peditório dos coitados dos mentores, né, que nos ajudem nos momentos de maior dificuldade. Agora, qual será o procedimento desse espírito quando ele reencarna? Vai depender da sua maior ou menor persistência nas resoluções que ele tomou na espiritualidade, de tentar realmente se limpar, resgatar, acolher e viver de uma outra maneira. Então, tudo depende da criatura. Aí o Santo Agostinho diz: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, vocês têm que se inteirar dos seus deveres e pôr todo o amor que puder para aproximar aquela criatura de Deus. Então, os filhos problemas que nos caem, né, na vida, é dever dos pais colocar Deus. E tem pai, tem mãe que fala assim: ah, não vou levar na evangelização por enquanto, não. Quando eles forem adolescentes, eles escolhem a religião que eles quiserem. Perdeu, mané, como diria alguém, né? Por quê? Porque a chance é trabalhar esse espírito enquanto ele ainda está vulnerável às orientações,
Porque a partir dos 7 anos de idade, o espírito termina, vamos assim dizer, a sua encarnação. Então, aí ele vai mostrar que veio. Aí começam os problemas familiares, né? Da rebeldia, de uma série de outras questões. Então, a criança que está confiada aos pais ou parentes que estão cuidando, quem quer que seja que esteja cuidando de alguém, essa missão é uma missão da mais extrema importância, porque é a missão de estar encaminhando esta criatura para a sua espiritualização. Isso é o principal. Eu tenho um amigo que não se conforma de eu não fazer seguro de vida. Eu falei, por que eu vou fazer seguro de vida? Não, porque aí você é a mais velha da família. Se você desencarna, se você morre, ele fala morre porque ele não é espírito. Se você morre, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o Yudi, o Masato, o restante da família e tal? Precisa ter um suporte. Eu falei, o suporte já foi dado durante a vida toda. Evangelização, instrução, moradia e até um carro para andar. Então, por que quer mais? Construa sua própria vida, seus próprios bens. Então, essa visão o pai e a mãe precisam ter, que não é munindo os filhos com facilidades materiais que vai fazer com que essa criatura cresça. Muito pelo contrário. Ainda mais no dia de hoje, né? Olha, estou passando a hora. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus vai perguntar: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E as gerações mais novas de hoje têm tanto medo dessa responsabilidade que eles preferem criar pets do que ter filhos. Então, gastam verdadeiras fortunas com pets, mas não querem ter filhos. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade e à paternidade também, ensinando aos vossos filhos que eles estarão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Todo o propósito de um pai e de uma mãe é fazer do seu filho um homem de bem. O resto é por conta da vivência dele e das escolhas que ele fizer. A tarefa não é tão difícil quanto possa parecer, porém, desempenhá-la assim. Podem desempenhá-la assim o ignorante e o sábio. Mas nós temos a chave, gente. Nós temos o Espiritismo, que mostra para a gente o porquê das reações das pessoas, o porquê de nós sermos diferentes uns dos outros. Então, nós precisamos ter mais essa gratidão ainda. Não só pelo pai e pela mãe, que nos gerou, né? Mas também por Deus, por Kardec, pela maravilha que é essa doutrina, que nos coloca todas as ferramentas na mão, para que a gente se conforte e siga o caminho. E quando aquelas provas mais rudes aparecerem, que o coraçãozinho estiver lá dentro do buraco, ou o nosso, ou daquele que a gente ama, né? Isso é quase sempre indício, são palavras de Santo Agostinho, é quase sempre indício do fim de um sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito. Isso quando a gente aceitar com o pensamento em Deus, agradecendo a chance de passar por aquela dificuldade toda. E agora, não tem mais nada reconfortante, nada que seja mais reconfortante do que a gente saber que só depende da gente, do nosso esforço pessoal, fazer com que as coisas se modifiquem dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, só depende de nós, de escolha, nosso livre-arbítrio. E nesse golpe de vista lançado sobre esse conjunto, nós vamos entender que a nossa família não é só essa família de laço material. Nós temos coisa de passado que nós temos que resolver, né? E nós temos também a nossa família espiritual que nos protege.
que nos acompanha e nos ajuda nas nossas dificuldades. E aí a gente consegue entender que os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e se consolidam e se depuram, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Porque tem gente que acha que a reencarnação destrói os laços de família. Não é, é ao contrário. É a chance que nós temos de continuarmos unidos. Então, ele dá a última orientação aqui para a gente acolher a todos, principalmente aos filhos, aos familiares, como irmãos, auxiliando. Por quê? No mundo dos espíritos, a família vai se felicitar por haver salvo alguns náufragos, que também, continuando o seu caminho, vão conseguir salvar alguns outros tantos náufragos. E aí a nossa bibliografia é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Quem quiser se aprofundar, refletir melhor, é só ir lá no capítulo 14, que está tudo mastigadinho. Tá? Passemos então a nossa meditação guiada para fazermos uma maior conexão com a espiritualidade, que ora já se encontra ao nosso redor, conhecedores das nossas necessidades. Hoje a nossa meditação será uma viagem interior ao equilíbrio. Meditação proposta por Divaldo Franco. Então vamos nos colocar numa posição confortável. E o que importa agora é esse nosso momento. E esse nosso momento chama-se justamente agora. Este é o instante em que a vida nos proporciona para uma viagem interior, para a coragem de nos enfrentarmos, para a conscientização da nossa própria realidade. Então, coloque-se em uma postura confortável e procure relaxar. Relaxe ombros, braços, relaxe a cabeça, solte o maxilar. Respire com tranquilidade. Lembre-se, você é vida e a vida flui através de você. Respire e aproveite cada inalação, lembrando que o oxigênio é o veículo da vida. Olhos fechados, relaxe mais e mais. Realize agora algumas respirações mais profundas, inspirando pelo nariz suavemente, retendo o ar por alguns segundos para que o oxigênio possa percorrer o seu organismo. E depois expire com os lábios levemente abertos. Inspire. Retenha o ar. E expire. Vamos agora começar o nosso momento de mergulho interior. Para isso, novamente inspire profundamente, retenha o ar e
depois expire. Visualize ou imagine agora uma montanha bem elevada, que se destaca numa paisagem rutilante de sol. Veja com detalhes. Essa montanha tem alguns picos e existe um que se encontra bem mais alto que os outros. É ali que você vai se visualizar, no píncaro dessa montanha. Nessa parte elevada, coloque-se ali sem receios, pois você estará ali em corpo mental. Visualize-se no pico de destaque dessa montanha. Aí está você, no pico mais alto desta montanha suntuosa. Observe a natureza viçosa. Olhe para o horizonte, que se perde na sua linha visual quase infinita. Os campos estão verdes e atraentes. E você consegue observar daí de cima uma ou outra casa à distância. Como é bom ser livre. E você está no ponto mais alto da montanha. Agora, você vira-se para o outro lado e olhe para baixo sem medo. Não há por que temer nunca. Não há por que temer a nada nem a ninguém. Olhe para baixo do alto dessa montanha e veja que um abismo se afunila e mergulha em sombras. Você então, no alto desta montanha, vai caminhar em direção a esse abismo para libertar-se de couraças constritoras que o esmagam de fora para dentro e que o trituram de dentro para fora. Mas não tema. Você vai dar um passo à frente, porque você está na borda do abismo. Mas você vai perceber que não cairá. Vai flutuar. Vai flutuar para poder liberar-se de injunções penosas do seu processo evolutivo. Fique em pé. E quando eu disser 3, avance. Caminhe. 1, 2, 3. Dê um passo à frente. Saia do pico da montanha. Perceba. Você flutua agora. Muda de postura, como se fosse uma pétala de rosa que agora flutua e começa a descer suavemente. Observe a sensação. Você não cai. Você desce suavemente. E nessa descida suave, desse abismo, vamos ver qual é o drama interior que mais o atormenta. É o ressentimento? Sim. Você guarda mágoas e se acha injustiçado. E naturalmente vem o desejo de vingança. É quase natural, mas não devia. Quem guarda mágoas, guarda lixo mental e envenena-se.
Procure agora lembrar-se de algo que o magoou profundamente. Claro, aí está na sua mente o ressentimento advindo dessa mágoa. E você sente o peito esmagar e nem saberia dizer se de dentro para fora ou de fora para dentro. Há uma sensação de que foi injustiçada. Então vamos tirar isso. Imagine que uma camisa de força o está apertando enquanto você flutua. Desabotoe essa camisa tranquilamente. Você não precisa da mágoa para viver. Para que o ressentimento? Você não tem necessidade dele. Tire-o. Sim, agora. Desvista-se. Veja como é fácil. Observe a sensação que experimenta ao libertar-se dessa camisa de força. Jogue fora. Deixe essa camisa cair pesada. E você percebe que ficou mais leve. Parece até que subiu um pouco. Inspire. Retenha o ar e expire. Que bom. O ressentimento não tem nenhum sentido. A mágoa que leva ao desejo de vingança, o que significa, afinal? Não significa senão uma perturbação, uma doença para você. Portanto, liberte-se, desvista-se. Feito isso, você continua descendo e descendo. E você então se vira para o céu. Mesmo nessa descida suave, você é capaz de olhar para cima e ver o céu azul. A claridade do sol em triunfo. Mas outros sentimentos negativos habitam você. Por exemplo, o medo. Mas você não saberia dizer do quê. É uma estranha sensação. Qual um capacete que lhe aperta a cabeça e lhe punge o coração. O medo é inimigo cruel da criatura. Pois bem, neste momento você vai liberar-se. Você está descendo, flutuando, e ainda tem esses sentimentos que pesam na realidade da sua vida. Então agora, se visualize colocando suas mãos na cabeça, segurando um capacete. E quando eu disser, agora, retire, jogue fora. Preste atenção. Segure o capacete e retire agora. Jogue fora. Veja. Ele vai descendo, descendo, porque ele é mais pesado do que você. E tomba no abismo. Você respira melhor. E a sua mente está desanuviada agora. Nenhum medo. Você agora desce mais lentamente, porque não há um peso constritor que o atormente. E flutua suavemente. E olhando para o céu, você percebe que ele está mais longe. Você vê as escarpas da montanha, mas você desce suavemente e ainda é capaz de recordar-se de outro gigante da alma, a solidão.
Você se sente tão solitário, tão infeliz em alguns momentos. Para se livrar disso, você vai retirar o cinto que está ao seu redor. Esse cinto dá a razão que o estreita em você mesmo. Você pode ser solidário. Você precisa vincular-se. Então pense que o universo está esperando por você. Não queira que o universo venha até você. Sendo assim, desamarre esse cinto que o isola do ego. Desamarre e quando desejar, atire-o no abismo. Pense bem. Por que ser solitário se a vida é um canto de harmonia? Agora, pegue no cinto então. Desafio velho. Retire e jogue-o para fora já. Você agora respira com mais liberdade. Não tem medo, claro. Você se libertou desse terrível inimigo. Você não tem mais sentimentos de vingança, porque não guarda mais mágoas. E agora não estará mais sozinho, porque a pessoa jovial, a pessoa que busca, que não se isola, está livre do tormento da solidão. E você continua descendo e descendo. E se lhe ocorrer mais algum problema de dentro para fora, como ciúme, inveja, ódio ou equivalentes, vá desalojando-os, vá tirando-os no abismo e você flutuará mais e mais. E nesse flutuar você continua descendo e descendo, até pousar no fundo do abismo suavemente. Você toca o solo que é de pedra fria com seus pés. E isso lhe produz um frisson, um arrepio. Você então se deita e olhando para cima, vê o céu infinito e vê você livre. Diga a você mesmo, repita mentalmente: é fácil ser feliz, desde que você se resolva pelo conseguir. É fácil ser feliz. Note que você está tão leve, depois de repetir a você mesmo que é fácil ser feliz, se eu resolver assim, se eu resolver conseguir, se eu alimentar a minha vontade. Feito isso, você se nota tão mais leve que começa a flutuar agora no sentido oposto. Você está subindo. E agora aquele abismo que era escuro não é tão escuro assim. Observe as paredes de rochas. Observe as marcas geológicas. As eras diferentes que consolidaram todos os minerais. Veja bem. Você está subindo, flutuando como uma pluma ao vento. Uma brisa suave te impulsiona a subir. E você sobe, sobe, sobe até sair desse abismo e se coloque em pé, sobre o solo pousando, no mesmo lugar em que você estava, no alto daquela montanha. E observe agora o abismo lá embaixo.
ele não é mais escuro. Há paisagens imensas, atraentes, rica de sol. E você saiu da sombra que cultivou internamente, que o envolveu, que era o ressentimento, o medo. Que inimigos você carregava dentro da sua alma? Lentamente, nesse processo você se foi libertando deles e agora se encontra livre. Que maravilhoso é não ter solidão. Agora você ama o psiquismo divino que flui através de você, que penetra em você e dá-lhe vida em plenitude. Muito bem. Pleno como se encontra. Pouco a pouco, você vai inspirando e expirando e retornando ao momento presente. Sinta seu corpo sobre a cadeira, sinta o calor dele, sinta sua respiração. Perceba o ar entrando pelas narinas e saindo. Perceba o movimento do seu tórax quando inspira e expira. O movimento do diafragma. E abençoe a sua vida. Ouça a música. Perceba. Sinta a música. Sinta-se pleno. Sinta o seu entorno. E se por acaso sentir vontade de bocejar, o faça, eliminando o tóxico que você havia acumulado em seu mundo íntimo. Se sentir necessidade de fazer algum pequeno movimento de mãos, de pés, façam. E quando os sentimentos inferiores, herança do nosso primarismo, vier até você, volte ao pico da montanha e de lá olhe o abismo que tudo devora e atire nesse poço fundo os seus sentimentos de perturbação e todas as manifestações de desequilíbrio. Assim, você aprende a ser livre, livre plenamente. Joana de Ângeles recomenda que tudo começa no pensamento e que quando tiver um pensamento negativo e perturbador, substitua-o por um pensamento edificante e bom. E assim, você nesta e noutras viagens interiores poderá encontrar-se consigo mesmo, realizando a identificação do seu mundo transpessoal, projetados por você mesmo. Muita paz, muita paz. Ser feliz é fácil. Queira-o, deseje a felicidade. Tente, torne-se feliz.
E assim, resgatados que fomos nessa viagem de encontro a nós mesmos, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos diante de nós e trabalharmos tudo o que se faz necessário para fortalecer o nosso espírito, porque nós queremos ser felizes. Nós tentamos e continuaremos a tentar por ser feliz. É algo fácil quando desejamos verdadeiramente. Fiquem em paz, na certeza de um grande abraço ofertado pelo Mestre Jesus. Que assim seja.